Olá, você está na Gestão de Riscos em Projetos e Obras, um curso de capacitação da Ectos Consultoria e Desenvolvimento, especificamente aqui na aula 11, unidade 4, atividade 21, onde nós analisamos os impactos que acontecem no projeto por conta da inclusão das respostas que nós encontramos para minimizar ou contingenciar os riscos que foram identificados. As respostas agora trazem novos prazos para o projeto. As respostas agora trazem novos custos para o projeto. Nosso objetivo é entender como isso acontece e como apresentar isso para a tomada de decisões. Nós já temos um projeto de apoio previamente montado para facilitar esse entendimento. E o que nós temos agora nesse projeto é procurar entender que aonde havia apenas um projeto, um trabalho a ser desenvolvido e um gerenciamento tradicional, dito ordinário, das coisas da ordem do dia, agora nós temos um gerenciamento que vai trazer ações. Essas ações são ações que devem ajudar a reduzir os riscos de um determinado projeto, de uma determinada atividade. Aqui nesse caso, em amarelo, esses riscos de mitigação vão tentar reduzir os riscos que foram encontrados na fase 1 de manilhamento, especificamente aqui do projeto manilhamento 400 milímetros de Vila Margarida. Esse projeto faz parte de um grupo que faz parte de um programa de trabalho do nosso distrito de Itaguaí, referência aqui de trabalho e estudo. Então, ações mitigadoras em amarelo foram incluídas no sistema, no modelo de planejamento, para que possam ser monitoradas e controladas. E elas estão afetas e ligadas ao projeto fase 1 de manilhamento, Vila Margarida. Quanto à fase 2, a opção estratégica da equipe de gestão não foi criar atividades que precedem o projeto, precedem a alguma atividade importante para reduzir o risco. Foi colocado aqui uma opção. Se acontecer alguma coisa que leve ao entendimento do risco acontecer, haverá um plano alternativo que será acionado no lugar do trabalho planejado fase 2 do manilhamento de Vila Margarida. E para isso, para esse modelo, existem outras ferramentas, mas aqui nós colocamos como switch. O switch é um elemento que chaveia o planejamento, a lógica, o encaminhamento, o fluxo. Esse switch chaveia, ele comuta a sequência lógica da fase 1, que normalmente vai para a fase 2, ele pode comutar para não ir mais para a fase 2, ele vai para um plano alternativo fase 2. Observem que, por conta desse modelo, todas as ações de riscos redutoras ou de contingenciamento foram alocadas num pacote específico do gerenciamento, que é um pacote específico do nosso modelo. Dessa maneira, fica claro o que é produção, o que é apoio à produção, o que é controle e monitoramento da produção. Mas, voltando ao nosso modelo aqui, ficamos com a impressão de que ações redutoras ou ações contingenciadoras, todas são de apoio, resposta ao risco. Risco do projeto manilhamento de 400 milímetros por conta das enchentes em Vila Margarida, não das enchentes em Montserrat. A equipe está se concentrando aqui nesses amarelos e o switch é como se fosse um marco, é um elemento que une as duas atividades, e um duplo clique mostra para nós que switch tem um comportamento switch, onde ele pode ou ir
para um lado ou ir para o outro. Então aqui, quando nós definimos a condição do switch para yes or no, se for no, e nós calcularmos, ele vai entender que deve prosseguir, não está ativado o switch, ele deve prosseguir normalmente. Se tiver ativado, e aqui era uma atividade fantasma que não estava incluída nos custos, nos recursos, no programa, nos problemas, nos sequenciamentos, se nós agora novamente avaliarmos o planejamento, vamos encontrar que depois de fase 1, alguém voluntariamente do planejamento aciona o switch para yes, porque o risco aconteceu, a condição se tornou incontrolável, então é melhor fazer a fase 2, plano alternativo, e aqui ele aparece cheio, deixando o plano original como se fosse um fantasma. É claro que ou nós alteramos o switch através do chaveamento yes or no, ou nós colocamos a decisão para ser feita em cima de uma fórmula. É possível fazer uma fórmula, não é o nosso objetivo aqui, aonde a fórmula vai entender que se as chuvas de verão de uma determinada atividade e o início de alguma coisa acontecer e uma série de condições acontecerem, automaticamente o switch muda. Então, ao longo do controle, que não é o nosso objetivo aqui, ao longo do controle, esse elemento que foi incluído não é uma atividade com duração definida, não é uma atividade calculada em função da produtividade das máquinas ou das pessoas, não é uma atividade de controle e acompanhamento, nem é um marco apenas de informação. Ele é um marco que se comporta como possibilidade de chave que, controlada voluntariamente ou controlada através de fórmula, consegue trazer a realidade do dinamismo e do andamento, aqui por enquanto é planejamento, trazer o dinamismo e a variação do planejamento dentro de um automatismo para a decisão do chaveamento. Bom, colocamos aqui as ações, teríamos que colocar também os custos dessas ações. Então, do nosso plano de riscos, trazemos os riscos que nós priorizamos nos exercícios anteriores, que tem uma linguagem, tem uma característica muito mais técnica do que apenas mitigação, mitigação, mitigação. Traremos as ações em função dos riscos, as ações que nós desenvolvemos, e vamos colocar aqui no máximo de 6, porém o total delas de custo não pode ser maior que 390 mil unidades monetárias nesse exercício. Observamos também que essas atividades mitigadoras estão sendo promovidas, idealizadas, que aconteçam antes da atividade de manilhamento fase 1. Se há riscos aqui, essas ações devem garantir que os riscos sejam diminuídos e a duração da produção não seja mais variável, como já vimos. As probabilidades, as estatísticas já foram avaliadas e agora, por conta dessas ações, não é de 44 dias a 48, não é de 42 dias a 48, agora nós estamos afirmando que é 47. Porque com o nível de empenho, podemos aumentar a probabilidade de 47 dias quase que a 100%. Essa é a nossa aposta. Independente dos alertas acontecerem ou não, nós estamos tomando providências. Essas atividades têm nome, essas atividades vão ter uma duração que vai ser colocada aqui
como proposta, e vão ter um custo também, não sei se são 6 ou são menos atividades, mas esse custo não pode ultrapassar, como já foi dito, 390 mil. Lembrando que, quando falamos em plano alternativo, nós temos uma preocupação. Esse plano alternativo, ele também tem um custo. E esse custo é um custo que é basicamente o custo original mais ou menos um valor que nós vamos classificar no Risk Cost. Então, agora saímos do entendimento da montagem, do modelo de produção e vamos para o entendimento dos custos, porque o nosso objetivo é, incluindo atividades novas, mexemos com os prazos do projeto e mexemos com certeza com os custos do projeto. Lembrando que nós sugerimos duas criações, dois elementos de custo. Um elemento é o elemento tradicional, elemento de custo, de despesa, e agora um outro elemento que nós criamos, também ou seja, tem o mesmo peso, a mesma influência do gasto comum, só que agora esse Risk Cost é um custo ligado ao risco. Se nós quisermos saber quanto custa o projeto, vemos quanto custa o projeto. Se quisermos saber quanto custa, quanto despendemos com atividades e ações para redução ou contingenciamento de riscos, usamos esse componente. Claro que os dois componentes, se dentro de um centro de custos, somados daria o custo total do projeto. Nosso objetivo é mostrar que ações de resposta trazem mudanças nos prazos dos projetos e também trazem impacto nos custos do projeto. Os custos já foram definidos, os custos finais já foram avaliados pela análise probabilística. O que nós temos que fazer agora é colocar os custos dos riscos. Aqui nós temos, chamando a atenção, que nós temos o Cost Remaining e temos o Risk Cost Remaining. O Remaining é a totalização do que vai ser gasto. O Remaining é a totalização do que vai ser gasto. Para incluirmos os custos, nós precisamos mostrar o campo Risk Cost fixo, ou seja, aquele que nós vamos colocar o valor, não aquele que é calculado pelo sistema. Se nós colocarmos aqui, por exemplo, 30 mil e aqui 50 mil, quando nós calcularmos as despesas, teremos que o remaining, ou seja, todo o dinheiro gasto com esse elemento é 80 mil. Aqui não é possível mudar, porque é um campo totalizador. E aqui é possível incluir e alterar, porque aqui é o campo onde se coloca, aloca, define o custo desse elemento. Mais uma vez, o Risk Cost pode ser um custo fixo para esse risco, essa ação, um custo por hora, cada hora que durar essa resposta custa um certo valor, ele totaliza isso, custo por volume produzido como resposta, se são 10 estacas que vão garantir a segurança ou vão garantir que a atividade correrá bem, 10 estacas, cada uma custa 5 mil. 5 mil por estaca, ele calculará automaticamente o custo total. Nesse caso aqui, lembrando mais uma vez, Risk Cost Fixed é quando você coloca o componente de custo, o valor. Assim como o Cost Fixed é quando você pode alocar o valor, escrever o valor. Esse e esse alocam o valor. Esse e esse apresentam o valor.
A coluna do switch, evidentemente, só funciona para o switch. Aqui não faz a menor diferença, pois essa linha, essa atividade, esse elemento do programa de trabalho não é uma chave comutadora. Baseado nisso, então, nossa missão é colocar as atividades de redução de riscos da fase 1. Colocar o valor ou idealizar um plano de contingência para a Vila Margarida, que vai ser uma alternativa comutada da fase 2. E por conta disso, colocar os custos também. Quando nós fazemos isso, nós chegamos ao resultado final. O que nós encontramos no final, aí aqui seria na versão 3000 ilustrativa, e aqui não é um gabarito, é apenas um exemplo, é um conjunto de respostas, cada um com um valor, que totaliza esse valor aqui. Lembrando que, quando nós analisamos os custos das atividades, devemos lembrar que, deixa eu ver se eu consigo mostrar, nós temos que a atividade da fase 2 natural e a atividade da fase 2 de Vila Margarida como plano alternativo, eles possuem custos alocados, remaining costs fixed, e o cost fixed. Esses 1.500.000 vêm daqui. É como se nós repetíssemos 1.550.000, porque era o custo original da atividade acrescido de um valor. E aí, nesse caso, nós temos a discriminação de todos os custos dentro do componente de custo risk cost, e temos aqui apenas a repetição, porque quando o chaveamento sair daqui e for para cá, a base de custos é a mesma, acrescida ou diminuída do valor risk cost que é necessário complementar num plano de contingência. Normalmente, um plano de contingência é mais caro que o plano natural. E aqui, só para exemplificar, lembrando que a gente coloca aqui embaixo, já que o nosso assunto é respostas do custo e do prazo do projeto, a linha de base aparece aqui na faixa marrom, cinza, para mostrar que, em relação ao projeto original, nós não tivemos mudança nos projetos nas etapas gerais. Por quê? Porque as atividades acontecem antes de uma delas e não concorrem com recursos financeiros, porque ela tem uma verba específica para ela. Como nós sabemos que ela tem uma verba específica? Porque na hora em que nós fazemos o nivelamento, balanceamento, nós dizemos que tem que ser balanceado tanto pelo componente de custo cost, como pelo risk cost. O risk cost é uma verba de fora, recebe quando quiser. Nosso momento aqui é recebe quando quiser, quando precisar, enquanto que o cost vem dos impostos. O balanceamento aqui é feito em cima só do cost. E o dinheiro necessário para o risco não sai do nosso financiamento. Ele não sai do nosso financiamento. É um dinheiro que existe, vem quando for necessário. E aqui nós temos um gráfico que diz: queremos 45.000 nesse período e queremos 344.000 nesse período. É uma verba que vem para atender o nosso trabalho.
Nosso assunto aqui é manter o nivelamento. Na parte 2 do nosso exercício, talvez o dinheiro que venha para custear os custos do risco sejam os mesmos que custeiam as obras. Com isso, provavelmente, nosso plano de obra vai mudar, porque não tendo dinheiro para tudo ao mesmo tempo, porque temos ações aqui, talvez tenhamos que empurrar alguém mais para o futuro. Nesse momento, atividades de mitigação e de contingência, duração, nomes extraídos dos riscos prioritários e suas respostas, valores que estão totalizando no máximo 390 mil, verba de risk cost, é uma verba que vem sem prestação de contas, no momento em que precisar, enquanto que o nosso patrocínio se mantém como sempre foi. Na parte 2, as coisas vão mudar. Nosso trabalho é mostrar o quanto custa o risco e se houve ou não houve alteração do planejamento geral das obras por conta de novas ações, novos contratos, novas compras, para dar maior garantia de 47 dias, por exemplo, 88 dias, 47 dias e 1.550.000, 1.550.000, sem dúvida. A análise de risco nos leva a essa precisão com esse conjunto de atividades e com esse conjunto de custos. Nosso trabalho é desenvolvido pela Ecos Consultoria e Desenvolvimento com apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro e, como sempre se diz, é um produto do Spider Project Team, entre vários produtos que nós temos, uma filiada do PMI Rep Rússia.